Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver alguns exercícios a respeito do movimento vertical, que é um movimento uniformemente variado, só porque é ao longo do eixo que se encontra na vertical. Então, nós vamos utilizar essas equações que vocês estão vendo e nós vamos adotar um referencial. Então, nosso primeiro exercício diz que o estudo da gravitação nos permite compreender alguns fenômenos que acontecem constantemente, como a queda dos corpos, seja em determinada altura ou originada de um salto em repouso ou em movimento, considerando-se uma criança de 25 quilos que sofre uma queda de uma altura de 1,8 metros em um local em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sendo desprezível a resistência do ar, chegará ao chão com uma velocidade cujo modo, em metros, é igual a. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é estabelecer o nosso referencial. Então, o que está acontecendo aqui? O exercício está afirmando que essa altura aqui, essa altura, é igual a 1,8 metros. Então, ele vai sair dessa posição que eu vou adotar como sendo uma posição inicial igual a 0 metros. Como essa criança ela vai descer e vai chegar a essa posição inferior, eu vou adotar aqui como menos 1,8 metros. Aceleração da gravidade, vertical para baixo, então vertical para baixo, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Nós podemos observar aqui que não tem tempo no exercício. Então, nós vamos fazer o uso da Torricelli primeiro e verificar se essa equação resolve alguma coisa para nós. Esse ΔY é posição final menos posição inicial. Então, aqui vai ficar 2G, que multiplica posição final menos posição inicial. Nós queremos determinar essa velocidade. Pela leitura do problema, verificamos que a velocidade inicial é igual a 0. Então, aqui fica 0 ao quadrado, mais 2, que multiplica menos 10, que multiplica a posição que ele chegou, que foi de menos 1,8, menos a posição que ele saiu, que foi de 0 metros. Então, aqui fica v ao quadrado, esse 0 não vou escrevê-lo mais. Então, aqui fica menos 20, que multiplica menos 1,8 menos 0, que dá menos 1,8. Então, aqui nós temos uma multiplicação. Menos vezes menos dá mais. Então, 20 vezes 1,8, simplesmente 36. Agora eu vou aplicar a radical de ambos os lados. Então, essa raiz, isso fica V igual a raiz de 36, 6 metros por segundo. Se você preferir, mais ou menos, então quer dizer que a velocidade em si, no caso vai ter um sinal negativo, porque é vertical para baixo, menos 6 metros por segundo, só porque o exercício está pedindo isso em módulo. Então, módulo de menos 6 é simplesmente 6 metros por segundo. Então, nós temos aqui como resposta a letra B, ok? Então, a nossa próxima questão diz o seguinte: um canhão efetua um disparo de um projétil verticalmente para cima, a partir do chão, e o projétil atinge uma altura H, maiúsculo, medida a partir do chão. Quando, então, retorna a ele, caindo no mesmo local de onde partiu, suponha que para esse movimento a superfície da Terra possa ser considerada como sendo um referencial inercial e qualquer tipo de resistência do ar seja desprezado. Considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1 diz que a aceleração do ponto mais alto da trajetória, que fica à altura H do chão, é nula.
Então, isso aqui está afirmando, essa alternativa 1, ela está dizendo que a aceleração da gravidade é nula, ou seja, é 0 metros por segundo ao quadrado. Não, primeiro, isso aqui não está correto, porque esse canhão ele está sobre a superfície terrestre e o enunciado fala que a altura máxima atingida é h. Então, se encontra na superfície terrestre, onde em módulo a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa alternativa ela é errada, ela é falsa. A questão 2 diz que, o item 2 diz que o tempo de, aliás, o deslocamento total do projétil vale 2h. O exercício está afirmando lá no enunciado que a altura máxima que atinge é h. Então, ele não pode atingir essa altura aqui de 2h. Então, também está errada. A 3, então, essa aqui também está falsa. A questão, o item 3, diz que o tempo de subida até a altura h é igual ao tempo de descida, de queda da altura h até o chão. Então, nós sabemos e vimos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, onde o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então, essa afirmativa 3, ela está correta. Então, a resposta correta aqui é a letra C. A questão 6 diz que um objeto cujas dimensões são desprezíveis é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com a velocidade inicial de v0 y. Após o lançamento, o objeto subiu até atingir uma altura máxima h, medida em relação ao ponto de lançamento após atingir uma altura h maiúsculo. O objeto iniciou um movimento de queda também vertical e caiu até atingir o solo. No movimento descrito, todos os tipos de atritos são desprezíveis e o módulo da aceleração gravitacional terrestre pode ser aproximado para g igual a 10 metros por segundo. Nessas condições, para efetuar um novo lançamento, o mesmo objeto, de modo que a altura máxima alcançada seja o quádruplo de h, será necessário aumentar o módulo da velocidade de lançamento v0y em. Então, a gente vai determinar a porcentagem aqui que essa velocidade de lançamento deve ser aumentada. Então, no primeiro lançamento, o que nós vamos ter aqui? Então, veja bem. Então, o objeto é lançado. Primeiro, ele vai atingir uma certa altura h. Ele vai partir de uma posição inicial igual a 0 e vai atingir uma altura final h. Ele será lançado com uma velocidade v0y, que nós vamos chamar aqui de velocidade em y inicial 1. A aceleração da gravidade, que nós vamos utilizar, é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Como não tem tempo, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a equação de Torricelli. Na altura máxima, ou seja, nessa altura h, nós temos que a velocidade final é igual a 0. Então, nós vamos utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial, aqui nós vamos chamá-la de v01 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, delta y. Na altura máxima, essa velocidade é 0. Aqui nós vamos determinar o v0y
do primeiro lançamento. Aqui vai ficar negativo, porque a aceleração da gravidade é negativa. 10. O que vai acontecer aqui? O nosso ΔY, ou seja, a posição final menos a posição inicial, é simplesmente H. Então, eu vou passar isso para cá, negativo V0Y1 ao quadrado igual a menos 2 vezes 10, 20H. Vou multiplicar por menos 1, isso aqui vai ficar positivo, então V01 ao quadrado é igual a 20H. Então, isso aqui é para o primeiro lançamento. Nós vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo lançamento. Então, nós temos o seguinte. Não está em escala. Suponha que dessa posição aqui até essa posição é simplesmente, então ele vai partir de uma posição inicial igual a 0 e vai chegar numa posição final de 4 vezes h. Então aqui nós estamos interessados na velocidade y do segundo lançamento. É isso que nós vamos determinar. Então, nós vamos utilizar novamente a equação de Torricelli, que diz a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial do segundo lançamento ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, ΔY. Esse ΔY é a posição final, que é 4h menos 0. Na altura máxima, essa velocidade final é igual a 0. Então, aqui vai ficar 0 igual a V0Y2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é negativa, menos 10, e o ΔY, que é 4H. Então, eu vou passar isso para cá, negativo, V0Y2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 10, menos 20 vezes 4, menos 80H. Você multiplica isso por menos 1, então ambos os lados ficam positivo. Então aqui você tem que a velocidade 2 corresponde a 80H. O que eu vou fazer com esses dois resultados? Percebe-se que aqui você pode isolar esse H. Então, esse H vai ser o V0Y1 ao quadrado. Quem está multiplicando passa dividindo. O que eu posso fazer com isso? Eu posso substituir aqui. Então, aqui eu tenho que V0Y2 ao quadrado é igual a 80, que multiplica H. Qual o valor de H? É V0Y1 ao quadrado dividido por 20. Continuando aqui, então, eu tenho 80 dividido por 20, que multiplica V01 ao quadrado. Então, eu tenho que V0Y2, a velocidade ao quadrado do segundo lançamento, é simplesmente 80 dividido por 20, 4V0Y do primeiro lançamento ao quadrado. Você aplica a radical de ambos os lados, então você fica com V0Y2 ao quadrado, mais raiz quadrada de V0Y1 do primeiro lançamento ao quadrado. Então, raiz disso aqui é simplesmente V0Y do segundo lançamento. Raiz de 4 é 2. Raiz de V0Y1 é V0Y1. Agora, você pode passar esse V01 dividindo. Então, vai ficar assim. Então,
V0y2 dividido por V0y1, isso aqui é simplesmente 2. Você está dividindo uma velocidade por uma velocidade, então significa que metros por segundo dividido por metros por segundo, então fica adimensional. Então, você pode simplesmente multiplicar isso aqui por 100%. Você está dizendo que a velocidade do segundo lançamento é igual. Você tem que aumentar em 200% a velocidade do lançamento 1. Ok? Ou seja, V0y2 dividido por V0y1 é simplesmente 200%. Então, a resposta correta é a letra B. A questão 7 diz que um projétil cujas dimensões são desprezíveis é lançado verticalmente para cima de uma altura h, minúsculo, em relação ao solo. Após o lançamento, o objeto subiu por um intervalo de tempo de 4 segundos até atingir uma altura h, maiúsculo, medida em relação ao solo. Após atingir a altura h, o objeto iniciou um movimento de queda, cuja duração foi de 6 segundos, até atingir o solo. Considerando desprezíveis as dimensões do objeto, bem como o atrito do objeto com o ar, ainda tomando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as alturas hz e hzão são respectivamente. Então, aqui nós temos o seguinte: o objeto, o projétil, ele foi lançado de uma altura hzinho, no caso é isso aqui, e atingiu uma altura h maiúsculo, isso aqui em relação ao solo. Então, eu tenho que aqui é h minúsculo e isso aqui h maiúsculo. Então, no primeiro, ele foi lançado, nós podemos observar o seguinte: ele partiu dessa posição, foi lá em cima e depois retornou para essa posição inferior. Então, o que nós podemos fazer aqui? Observe o seguinte: nós podemos observar que o tempo total são em 10 segundos. Nós podemos observar que esse tempo que ele gastou para vir fazer esse movimento até aqui, esse tempo foram 4 segundos. Agora, o tempo para ele descer, ou seja, para ele retornar aqui, o tempo foram 6 segundos. Então, o tempo total de voo, 4 mais 6. Então, o tempo total é igual, são 10 segundos. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos estabelecer que ele saiu dessa posição aqui e chegou nessa posição aqui. Só que eu tenho um problema. Qual foi a velocidade de lançamento? Nós não temos. Se não temos a velocidade de lançamentos, nós sabemos a aceleração da gravidade, que é de 10 metros, são 10 metros por segundo, e nós temos o tempo, nós podemos utilizar a equação
a função horária da velocidade, v vezes 0 mais a aceleração vezes o tempo. Lá na altura máxima, a velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Então, aqui, eu vou substituir 0. A velocidade de lançamento é o que eu estou querendo. A aceleração da gravidade é negativa. Agora, ele gastou quanto tempo para subir até a altura máxima? 4 segundos. Então, aqui fica menos V0, menos 40, multiplico por menos 1, fica tudo positivo. Então, a velocidade de lançamento, simplesmente 40 metros por segundo. Agora, nós sabemos o seguinte. Nós vamos adotar que ele vai sair dessa posição aqui. Eu posso estabelecer que essa posição inicial é igual a 0. E ele vai lá em cima e vai descer até essa posição aqui. Essa posição aqui eu vou adotar. Se ele saiu de uma posição 0, foi lá em cima e desceu, então ele desceu menos h. Então eu vou utilizar essa equação da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variável. Então a posição final menos a posição inicial é igual a velocidade vezes tempo mais meio de gt ao quadrado. Qual é a posição final que ele chegou? Foi menos h. Ele saiu de que posição? 0. Qual foi a velocidade de lançamento? Nós calculamos. 40. E agora, qual o tempo que nós vamos utilizar? 4, 6 ou 10? Então, nós vamos utilizar o tempo de 10 segundos. Por quê? Porque ele saiu da posição 0 e chegou até essa posição aqui, ó, que eu estabeleci como sendo menos h. Então, o tempo aqui são 10 segundos. Aqui vai ficar negativo, porque a aceleração é negativa, vezes 10, vezes 10 ao quadrado. Então, desse lado esquerdo da igualdade fica menos h. Aqui fica 400 menos 10 dividido por 2 dá 5. 10 vezes 10, 100. Então, 5 vezes 100, 500. Então, fica menos h igual a menos 100. Multiplica-se por menos 1. Então, esse primeiro hzinho, simplesmente 100 metros. Agora, a gente vai determinar esse h maiúsculo. Nós vamos estabelecer o seguinte. Nós vamos estabelecer, ele foi lá em cima. O que acontece lá em cima? A velocidade lá em cima é 0. Só que nós vamos considerar lá em cima para ele descer, então, como sendo uma velocidade inicial. Então, para ele descer, a velocidade que eu vou considerar é de 0 metros. Então, ele vai sair dessa posição inicial, que eu vou estabelecer como sendo 0, e ele vai descer até essa posição inferior, que eu vou dizer que é uma posição menos hzão. Entendido? Então, o que eu estou propondo aqui? Ele subiu, vou desprezar que ele subiu, ok? Então, eu vou considerar só a descida dele. Então, estou considerando aqui, ó, que ele vai partir lá de cima de uma velocidade inicial 0. Então, a posição que ele vai partir 0 metros, ele vai descer, ou seja, eu sei que desse ponto inferior até lá em cima é h, maiúsculo. Só porque ele vai descer até uma posição final menos h. Ok? Então, quanto tempo dessa posição 0 até essa posição menos h?
O tempo já foi dado no exercício, tempo de descida, são simplesmente 6 segundos. Então, novamente, nós vamos utilizar essa função que nós utilizamos anteriormente, posição final menos posição inicial é igual a velocidade inicial, que multiplica o tempo, mais meio dgt ao quadrado. Com a posição final que ele vai chegar, menos Hzão. A posição inicial, 0. Com a velocidade inicial, eu vou considerar a velocidade que ele partiu lá de cima, não essa 40 que nós determinamos no início. Presta atenção, nós estamos partindo de cima até chegar embaixo. Então, lá em cima, a velocidade inicial dele é 0. Instante 6, aqui vai ficar negativo. Meio, aceleração da gravidade 10. O tempo de descida 6 ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos h igual a 0 vezes 6 dá 0. Então, aqui ó, vai ficar menos 10, que multiplica 6 vezes 6, 36. Isso aqui dividido por 2. Então, eu tenho menos h, menos 10 vezes 36, 360, dividido por 2. Você vai multiplicar por menos 1, 360 por 2. Aqui vai ficar tudo positivo. Então, simplesmente 180 metros. Então, nós temos que o H minúsculo 100 metros, H maiúsculo 180 metros. Então, respectivamente, Hzinho e Hzão, a resposta correta é a letra D, 100 metros e 180 metros. Ok? A questão 8 diz que um objeto cujas dimensões são desprezíveis é lançado verticalmente para cima a partir do solo com a velocidade de 30 metros por segundo. Então, nós já temos aqui uma velocidade inicial de lançamento, 30 metros por segundo. Após o lançamento, o objeto subiu até atingir uma altura máxima. Então, novamente, nós vamos considerar a posição inicial 0 metros, a posição final, H maiúsculo, medida em relação ao ponto de lançamento. Então, novamente, o mesmo esquema. Você tem aqui direção vertical e esses pontos extremos aqui. Então, ele partiu de uma posição inicial 0, chegou até uma posição Hzão. Então, nós temos aqui o nosso objeto. Ele subiu. Então, esse objeto, ele subiu. Aceleração da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no movimento descrito, todos os tipos de atritos são desprezíveis e o modo da aceleração gravitacional terrestre pode ser aproximado para g igual a 10 metros por segundo. Nessas condições, o valor de h e o tempo total do movimento de subida e de descida são respectivamente. Então, para determinar o tempo de subida, a gente pode utilizar a função horária da velocidade, porque sabemos que lá em cima a velocidade final é de 0 metros por segundo, a velocidade inicial de lançamento foi de 30 metros, movimento vertical para cima, aceleração menos 10, então aqui nós vamos calcular o tempo de subida. Então você passa isso para cá positivo, 10 ts igual a 30, então o tempo de subida, 10, passa dividindo, então o tempo de subida
simplesmente 3 segundos. Se você sabe o tempo de subida, você sabe que o tempo total, 2 vezes o tempo de subida, então o tempo total é simplesmente 2 vezes 3. Então o tempo total são simplesmente 6 segundos. Então, como resposta, eu já tenho aqui a letra B ou a letra C. Agora, o que nós vamos determinar? Nós vamos determinar o valor de H maiúsculo. Então, veja bem, ele subiu, ele partiu de uma velocidade foi lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando ele chega aqui em cima, a velocidade é de 0 metros por segundo. Ele gastou para subir simplesmente 3 segundos. Se nós utilizarmos a equação de Torricelli, dá certo também, ou se não a equação do movimento. Então, utilizando a equação do movimento, eu tenho que y final menos y inicial, ou seja, posição final menos posição inicial, velocidade vezes tempo, mais meio d at ao quadrado. Qual a posição final que ele chega? Hzão. Ele partiu de que posição? 0. Ele foi lançado com que velocidade? 30 metros por segundo. Ele gastou quanto tempo para subir? 3 segundos. A aceleração da gravidade é negativa. Então, aqui vai ficar menos 2, aceleração 10. Tempo ao quadrado. Quanto tempo ele gastou para subir? 3 ao quadrado. Então, vai ficar H, que é igual aqui 3 vezes 30, 90, menos 1 vezes 10 dividido por 2 dá 5, e 3 ao quadrado, 9. Então, H maiúsculo, 90 menos 45. Então, H é igual a 45 metros. Ok? E se você utilizar a equação de Torricelli, será que dá certo? Então, nós vamos fazer isso. Ok? Então, já sabemos que a resposta é a letra C. Mas nós vamos agora utilizar a equação de Torricelli. Então, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes G delta Y, que é posição final, menos posição inicial. Na altura máxima, a velocidade é 0. A velocidade de lançamento foi de 30 metros por segundo. Aqui vai ficar negativo por causa do sinal da aceleração da gravidade, que é negativo. Ele vai chegar na posição final de Hzão menos a posição inicial, 0. Então, aqui fica 0, igual a 30 ao quadrado, 900. 2 vezes 10, 20. H menos 0, H. Eu vou passar esse 20 para cá, positivo, igual a 900. H maiúsculo, então é 900 dividido por 20. 900 dividido por 20, ou 90 por 2, simplesmente 45 metros, como nós determinamos anteriormente. Então, tanto faz utilizar a equação posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado, quanto a equação de Torricelli, você vai determinar os mesmos valores. Então, a resposta correta, letra C. E é isso. Até mais.